o agro do Paraná está ganhando os ares. Com o dólar valorizado, algumas operações por via aérea passaram a se tornar bastante interessantes do ponto de vista comercial. Nesse episódio, também vamos falar do livro de cabeceira do leite, que irá nortear as ações da cadeia láctea brasileira nos próximos anos. Outro tema desse programa são as campanhas do Agrinho, Agro pela Água e Todos contra a Dengue, que tem sua festa de premiação agora no próximo dia 8 de dezembro. Meu nome é André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bem, e para começar essa conversa, eu queria apresentar aqui os companheiros de bancada desse episódio, começando com o Guilherme Souza Dias, do Departamento Técnico e Econômico da FAEP. Como é que vai, Guilherme? Tudo bem, André, ouvintes, é um prazer estar de novo aqui no podcast. E o meu colega, o jornalista Antônio Senkowski. Como é que vai, Antônio? Tudo bem, André, agradeço muito o convite e saúdo aqui todos os ouvintes e vocês aqui da nossa bancada querida. Maravilha! Bom, eu gostaria de começar falando do assunto do leite. É um tema que me deixou assim até sem saber dimensionar um pouco qual que é a importância e quais são as mudanças aí que vão advir dessa questão, que foi o Plano Compete Leite BR, que parece que, pelo que eu entendi, Guilherme, é um plano para a cadeia de leite como um todo se desenvolver? Grosso modo, poderia ser isso? Exatamente, André. O Plano Combate Leite ele é uma iniciativa ali do Ministério da Agricultura, né, que tem a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados, né, o qual é presidido aqui pelo assessor da diretoria, Dr. Ronei Volpe, e a proposta do plano é justamente trazer um pouco mais de competitividade para o leite nacional. A gente produziu aí em 2019 quase 35 bilhões de litros e o foco da nossa produção é o atendimento do consumo interno. A gente quer gerar um excedente de produção para conseguir alçar aí, os mercados externos, né? Assim, a exemplo de como somos hoje referência para carne bovina, carne de frangos, né? E por aí. Então, o Plano Compete Leite ele é um conjunto de ações multissetoriais que vem a contribuir justamente com essa nossa competitividade, porque a gente tem muito desafio de captação, a produção é muito pulverizada, a nossa logística de captação é bastante deficiente quando comparada por os principais players aí, internacionais, né? Então, é um conjunto de ações justamente para auxiliar o setor aí no seu desenvolvimento. E com a tua experiência, Guilherme, qual que você acha que vamos dizer assim, onde tem que melhorar mais essa cadeia, para a gente conseguir, de fato, essa competitividade no setor? Olha, o produtor de leite ele já está de parabéns porque a gente conseguiu evoluir bastante em termos de produtividade, em termos de eficiência dentro da porteira, né? Mas é preciso fazer mais. A gente precisa melhorar a quantidade de líquidos, de litros de leite produzidos por hectare, quilos de sólidos produzidos por hectare, né? Aumentar a competitividade da mão de obra dentro da propriedade e a capacidade de gestão aí dentro da porteira, né? Pensando agora fora da porteira, os desafios são enormes, né? A gente tem a captação bastante dificultada, até qualidade de escada rural, qualidade no acesso à energia elétrica, né, que a gente vê hoje, né, tá bem icônico, tá bem em voga aquela questão lá no Amapá. Como é que será que estão os produtores de leite do Amapá que não estão conseguindo ordenhar seus animais? Resfriar, exatamente. Então, isso tem um prejuízo muito grande, não só na produção, mas também na conservação desse alimento, né? E os prejuízos aí, eles são multiplicados quando você não tem a qualidade do acesso à energia elétrica, né? Guilherme, eu queria que você falasse um pouco também aqui para nós sobre essa questão de como que foi a construção desse documento, né? Porque teve um papel importantíssimo da FAEP com várias propostas que foram acatadas e que fazem parte desse plano que é nacional, né? Não se restringe aqui ao estado do Paraná. Na construção do documento. Isso, sem dúvida, né? Como o presidente da Câmara tá direto aqui conosco, Dr. Ronei, a gente foi convocado a contribuir, né? Então, nós encaminhamos para os nossos membros das comissões técnicas para realizarem as contribuições deles, para o Sindileite aqui também, que é um parceiro, né? Através ali do Conselheite. Que representa a indústria, né? Com certeza, exatamente, né? Porque a indústria não sobrevive sem o produtor e o produtor também não sobrevive sem a indústria. A competitividade é um desafio transversal para o setor, né? Então, a gente sugeriu que fossem regionalizadas as metas de produtividade dos rebanhos leiteiros, né? Que estava ali idealizada para 3 mil
litros por vaca ano. 2 mil litros, não? 3 mil litros. 3 mil litros. A gente ultrapassou já essa marca há alguns anos e para que ele não seja, vamos dizer assim, como o Brasil é um país continental, a gente tem N diferenças, né? A vaca que produz aqui na região de Castro não é a mesma vaca que produz leite lá em Belém. Exatamente. Então, a gente sugeriu essa regionalização, a gente contribuiu com sinalizando capacitação para o setor produtivo, melhoria na qualidade da energia elétrica também, que é uma coisa bastante relevante, como a gente comentou. Enfim, é uma série de recomendações, um conjunto de boas intenções para nortear e ser realmente o livro de cabeceira para o setor leiteiro nacional. Justamente sobre isso que eu queria perguntar, Guilherme. Eu estou frequentando bastante as reuniões aí do Conselheite, com o pessoal dos lácteos, né? E eu ouvi bastante as pessoas falando esse termo aí, livro de cabeceira do setor. Por que você acha que o pessoal está usando essa expressão para se referir a esse material? Justamente por ser um esforço conjunto, né? Todos os órgãos regulatórios foram convocados a participar, as associações das indústrias de laticínios, que também têm desafios bastante relevantes em termos de competitividade. Agora, a gente está vendo dentro da propriedade rural os custos de produção recordes, né, com o preço dos componentes da ração subindo bastante, né, e o leite ainda bem, tem respondido, né, tem se valorizado, né, dando um pouco de respiro para o produtor. Mas as margens elas estão bastante comprimidas. A indústria também utiliza bastante insumos importados, por exemplo, e com o dólar lá nas alturas, ele acaba encarecendo também, o que compromete daí a nossa competitividade do mercado lá fora. Contudo, a gente ainda é pouco participativo, né? Mensalmente, aí, vamos dizer, em setembro ou outubro, que a gente importou 71 milhões de dólares de lácteos, a gente exportou apenas 6 ou 5, a gente exporta bem pouquinha coisa. Então, ele é o livro de cabeceira do setor porque todos os agentes envolvidos foram convocados a participar e para criar uma diretriz comum que almeja lá na frente a gente ter um excedente de produção para atender mercado externo. Bom, então vou imprimir uma versão para mim e colocar do lado do meu admirável Mundo Novo, que está lá do lado da minha cabeceira. Esse é o seu livro de cabeceira? Atualmente, Antônio? esse é meu livro de cabeceira. E é muito adequado nesse momento político que a gente está vivendo, né? Distópico. Exatamente, André. E me conta uma coisa, Guilherme. A federação participou, né? A FAEP, o Senado, da elaboração desse documento. E de que forma, agora, uma vez que ele está pronto, que ele vai nortear todo o setor, qual que vai ser o impacto disso no sistema FAEP-Senar? Bom, ele traz a orientação, né? Logicamente é um plano nacional que ele tem que prever todas as ações assim em nível de Brasil, mas é papel constante, incessante das federações, assim como dos produtores, cobrar das autoridades, das agências, das concessionárias a qualidade do acesso à rede elétrica, a estruturação de rede trifásica também, como tem sido feito aqui no Paraná, com uma participação bastante assertiva aí do sistema FAEP, além do pleito, né, de sinalizar o pleito ou gerar a demanda para que o Senar desenvolva aí programas de capacitação não só para produtores rurais, né, mas também para técnicos, supervisores da captação do leite ou mais treinamentos também para os produtores e trabalhadores do setor, enfim, é uma gestão, vamos dizer assim, meio setorial, né? Uhum. E também de umas contribuições que a gente teve foi pleitear os recursos de emendas parlamentares para a melhoria da qualidade do acesso às propriedades rurais, né? Que ainda é um item que é considerado pelos laticínios na bonificação dos produtores, olha só. O cara que está muito longe, o custo é maior para buscar o leite, logo recebe menos. É muito isso? longe, estrada ruim, caminhão atola, tem que chamar trator, tudo isso compromete e onera a produção, né? Então a proposta é justamente tentar mitigar esses entraves. Exatamente, essas pequenas mordidinhas, vamos dizer assim, que o setor acaba tomando ali no decorrer do seu fluxo de produção. E pegando um gancho disso que a gente está conversando, Guilherme, você sabe se a gente aqui do Brasil, do Paraná, chega a exportar algum produto lácteo por avião, via aérea?
Olha, essa é uma excelente pergunta, viu, André? Eu não tenho conhecimento ainda, mas eu sei que é uma área que está crescendo bastante. Como a gente exporta bastante leite condensado, doce de leite, esses produtos que têm uma vida de prateleira assim mais longa, né? Geralmente eles aguentam a viagem, vamos dizer assim, né? Transoceânica. Então a gente geralmente utiliza essa rota. De navio, né? Exatamente. Sabe por quê? Porque a capa da edição número 1525 do Boletim Informativo traz um case muito bacana aí, que são os produtos do agronegócio paranaense que estão sendo exportados por via aérea, de avião. Né? A gente sempre vê aquela imagem, né? Aquele navio carregado de soja, são milhares de toneladas. Né? A gente sempre pensa em grandes volumes, né? Que ficaria muito caro viabilizar isso via aérea. Mas alguns produtos com grande valor agregado parece que está dando certo, né, Antônio? Exatamente, pode ser um espaço para produtores de queijos especiais, né? Com indicação certeza. geográfica e tudo mais, né? Aqui no Brasil já é muito conhecido o queijo de Minas Gerais, queijo da canastra, né? Mas aqui no Paraná nós temos queijos premiados também e que podem aí se aproveitar desse espaço. E conta para nós, Sonia, eu sei que você escreveu essa matéria, você partiu de um case que você soube de uma cooperativa aqui que estava conseguindo colocar tilápia fresca em Miami. Como é que foi isso? Exatamente. O pessoal do Paraná consegue fazer uma operação aí bastante afinada, né, para mandar peixe fresco, não é nem congelado. A gente está acostumado a ver filé congelado no mercado, mas o peixe lá chega fresco em 2 dias, André. Você acredita nisso? Nossa, isso é sensacional. Isso é competitividade, né? Você conseguir agregar valor e colocar o produto na gôndola do supermercado lá em Miami, 2 dias depois de ser pescado, é uma coisa sensacional. E como é que eles fazem isso, Toninho? Por exemplo, a Copacol está aqui no Paraná, abateu a tilápia e como é que funciona? O frigorífico da Copacol fica em Nova Aurora, lá no oeste do Paraná. Então, na quarta-feira de madrugada, acontece o processamento desses peixes, que eles são diferenciados para se adequarem ao mercado americano, eles precisam pesar um pouco mais do que o que a gente encontra aqui também da Copacol. Então, existe já um planejamento lá de alguns meses antes, né? Esse peixe vai ser o que a gente vai mandar para os Estados Unidos, então tem aí o tratamento é o mesmo, mas ele fica um tempinho a mais ali para ganhar mais peso, né? É o nicho, né? O pessoal... E é o mercado que dita, né? O americano quer comer um filé de 350 gramas, a gente dá um jeito de produzir. Né? É isso aí. E aí, então, esses peixes são processados sempre na quarta-feira pela manhã, de madrugada ainda, né? Então, quarta-feira de madrugada e de manhã ali os veículos com os filés frescos, então, são carregados aqui na Nova Aurora, saem aqui por via terrestre, né, em pequenos caminhões, até o aeroporto de Guarulhos. Então, lá por mais ou menos 10 horas da manhã, chega lá em Guarulhos, no terminal aéreo lá de cargas. Então, passa por toda a série de fiscalizações que toda vez tem que acontecer. Com certeza. O Tem Ministério da Agricultura presente. Então, tem toda uma série de procedimentos ali da Receita Federal, que também com a questão fiscal, né, o Ministério da Agricultura. Quando é 10h30 da noite, esses peixes, então, decolam, né? No voo da noite aí para Miami. Quinta-feira, umas 6 da manhã, mais ou menos, chega lá no terminal. E quando é meio-dia de quinta-feira, o peixe já está posto na gôndola para o consumidor lá de Miami comprar. O americano já pode almoçar uma bela tilápia aqui do Paraná na sua refeição. Pode fazer um ceviche, pode fazer da maneira como for melhor, né? Um peixinho fresco, a gente sabe que ganha muito em sabor e também em valor agregado aí, né? Porque é um produto nobre. Olha, isso para mim é uma grande novidade, Antônio. Eu não sabia eu sabia que a gente mandava alguns produtos com grande valor agregado. Agora, o peixe é a primeira vez que eu vejo. O que mais que a gente está mandando de avião para fora? Pois é, então aí, a partir dessa curiosidade, né, desse caso aí que a Copacol está tendo bastante sucesso, inclusive já está até planejando dobrar as remessas para 2 vezes por semana, fomos atrás e descobrimos aí que tem um vasto mundo, embora exista ainda uma parcela pequena em relação ao volume total, o que é natural, porque a aviação é mais caro, o transporte, mas são produtos de alto valor agregado. Então, o Paraná, o que eles mais exportam, o que nós mais exportamos são ovos férteis, extratos, essências e concentrados de café, olha só que interessante, preparações alimentícias, sucos e extratos vegetais e várias outras coisas, até erva mate, fumo, sêmen bovino, alguma coisa de miúdos, geleias. E os principais destinos são Senegal, México, Reino Unido, Estados Unidos e Arábia Saudita.
É um total aí mais ou menos de 22 milhões de dólares por ano que a gente sai aqui do Paraná. Quando o cenário é o Brasil, tem muita coisa do Paraná que não sai pelo Paraná, como é o caso do filé de tilápia, né? Que sai por de São Guarulhos. Paulo. Então, quando o assunto é Brasil, são 503,7 milhões de dólares por ano, mais ou menos. E os principais produtos são coisas de origem animal usadas para preparação de produtos farmacêuticos. Então tem vários produtos nobres aí dos bovinos, de vários animais, que vão para produzir cápsula, vão para produzir vários elementos que são usados em pílulas, em comprimidos, né? Então, as farmacêuticas compram muito isso do Brasil porque nós somos grandes produtores de produtos de origem animal. Biodiversidade enorme também. E do boi só não se aproveita o berro, né? Essa é a parte da otimização, né, da produção e diversificação de produtos. E a gente vê também uma participação grande na questão genética, né? Olha só, em segundo lugar no Brasil está a exportação de galos e galinhas vivas, em terceiro, ovos férteis. Olha aí, ó. E aí depois tem coisas também que são outros produtos que são a grande oportunidade, que são frutas, né? Ó, mamões frescos e goiabas e mangas. Você já pensou? O pessoal paga em dólar, em euro, por mamões, goiabas e mangas frescas e com altíssimo valor agregado. E para quais países a gente tem mandado mais, Toninho? Então, em nível de Brasil, o maior comprador são os Estados Unidos. Eles compram 20% de tudo que nós exportamos via aérea aqui do Brasil. Depois vem Hong Kong com 15%, Portugal, Peru e Japão. E aí tem uma lista grande, né, que são coisas bem picadas. É legal, assim, falar que não precisa necessariamente ter um avião de carga dedicado para carregar só mamão. Porque o avião tem essa característica de levar várias coisas, né, em pequenas quantidades, como é o caso da tilápia. Não vai um avião só carregado com a tilápia da Copacol, né? Vai um monte de coisas, às vezes até num avião que também leva passageiros, né? Então, essa característica é um pouco diferente em relação a essa visão que a gente tem da exportação. Que beleza! E o que você acredita, Toninho, que pode se abrir em mais oportunidades aí para o produtor rural paranaense? Isso é bem interessante de a gente perceber, André, porque aqui no Paraná tem a Invest Paraná, que é uma agência de tração de investimentos e desenvolvimento econômico aqui do governo estadual. É uma espécie de agência de fomento, até antigamente se chamava agência de fomento, né? E eles têm aí um projeto para incentivar os produtores rurais que têm produtos diferenciados aqui, que podem despertar o interesse de países desenvolvidos. E dentro dessa lista de produtos há inúmeras possibilidades. Um exemplo é o queijo, esses queijos com indicação geográfica. Aqui tem o melado de Capanema, a goiaba de Carlópolis, que pra gente são coisas normais, que estão aí na nossa dieta, mas quando você coloca isso no mercado estrangeiro, existe um quê de exoticidade, né? Então até o próprio amido da mandioca, né, o polvilho, é uma coisa que a gente está acostumado a comer pão de queijo e tal, mas aí você mostra isso para um estrangeiro, uma farinha que dá para fazer uma espécie de pão sem glúten. Isso desperta muito interesse e pode ser um mercado aí, a gente tem que ficar atento a essas coisas regionais, né? Talvez exista a cachaça de Morretes, não sei, a rapadura, que tem uma receita diferenciada com produto tipicamente paranaense, talvez um pinhão, um manejo orgânico, essas coisas orgânicas, diferenciadas, exóticas, todas têm valor agregado e as pessoas estão dispostas a pagar em dólar mais caro do que outros alimentos para experimentar, para incorporar isso na dieta. Você acha que isso aí podia valer para as nossas carnes também, já que a gente preza pela qualidade, Guilherme? Eu acho que não só para elas, é uma coisa bem que eu acredito que ficou bem clara após aquelas rodadas com os adidos agrícolas que a FAEP participou, né? De maneira geral, a gente identificou que o potencial, a curiosidade, a exoticidade que os produtos brasileiros têm quanto aos mercados externos, ele só carece da apresentação. Porque, considerando que eles estão pagando em dólar, né, preço a gente tem, a gente é eficiente, a gente é competitivo. Mas conseguir ensinar, por exemplo, um chinês que hoje 93% de lácteos que ele consome é o leite líquido, e ele consome 34 quilos ao ano, enquanto o brasileiro já está ali nos 160 e o europeu nos 300 quilos de lácteos por ano, ele ainda não conhece muito dos produtos que hoje são tradicionais para a gente, como, por exemplo, o leite condensado, o doce de leite, né? E isso também vale, vamos dizer assim, para as carnes, bom, de altíssimo valor agregado, né? O novilho precoce, aqui das nossas alianças mercadológicas, enfim, tudo isso tem bastante potencial. Mas também o pinhão
colhido nas pequenas propriedades que fazem a extração do no pinhão nativo, que são beneficiados em pequenas comunidades. Isso faz um sucesso danado lá fora. Só tem que ensinar o chinês a tirar o pinhão da casca. Exatamente. O chinês nunca viu um pinhão, né? A hora que ele vê aprender a tirar da casca e comer, ele vai gostar, com certeza. Até mesmo americano ou até mesmo europeu. Né? Então, a gente tem que explorar um pouco mais essas características que a gente tem e mais do que isso, é saber vender, saber apresentar o produto para daí a gente criar a demanda e aí ter um escoamento melhor lá para fora. Eu gostaria de enfatizar que os produtores que tiverem assim, interesse, eu quero saber se o meu produto talvez não possa passar por uma nova roupagem de marketing e ser apresentado lá fora, entre em contato com a Invest Paraná, que eles estão fazendo um trabalho aí, dando todo o suporte. E é diferente o estado do Paraná chegar... Seu porta-voz, né? Seu porta-voz do que o produtor, às vezes, sozinho. Às vezes ele não consegue, não tem nem volume ali. Que, apesar de serem volumes pequenos, precisa ter um certo volume, né? Então, exato. E ter constância, uma tonelada, né? Uma tonelada de pinhão a cada semana, durante alguns meses, enfim. É preciso ter essa certa... Essa previsibilidade. Isso, ter uma logística bem azeitada, constante, né? E além dessa coisa de vender, depois também conseguir suprir essa demanda com constância. Exatamente, conquistar e manter os novos clientes, né? Isso é bem bacana. Eu queria também puxar um pouco, resgatar um pouco a questão do selo arte, né? Que está aí, foi desenvolvido lá pelo Ministério da Agricultura, passado para as agências estaduais de inspeção e tal, e que tem um potencial muito grande para atingir o mercado lá fora, né? Cada vez mais a gente vê as mudanças no padrão de consumo, com a população querendo mais comprar do pequeno, do ambientalmente correto, do socialmente justo, então tem crescido bastante o interesse por, não pela produção de grandes companhias, né? Mas aquela questão do local, do regional e tal, tem crescido bastante. Então, esse é um nicho a ser bastante explorado, até pela característica fundiária aqui do Paraná, né? Exatamente. Não é um substituir o outro, né? Mas, assim, as pessoas estão interessadas, né? Em integrar esses sistemas e eles estão aí para gerar riqueza e talvez nós estejamos hoje perdendo dinheiro por ainda não ter tão desenvolvido essa questão aí de ter esse olhar para esses produtos diferenciados que podem ganhar os ares. Maravilha! Bem, mudando um pouquinho de assunto, gente, agora em novembro foi assinado um termo de cooperação entre o Senar e o IDR Paraná, a antiga Emater, que vai capacitar, por meio desse convênio, o Senar vai capacitar os técnicos do governo do estado para que eles levem esse conhecimento para o produtor lá na ponta, através de 8 programas. Antônio, você que acompanhou esse tema aí, o que você acredita que vai render de coisa boa aí para dentro da porteira aí do produtor paranaense? Eu acho que é uma iniciativa que já está dando frutos bastante significativos. Temos aí um exemplo com o manejo integrado de pragas aqui no Paraná, que está sendo tocado em parceria com o IDR Paraná, com o Senar. Então nós temos aqui o nosso curso e também tem todo esse apoio aí para a parte de conhecimento técnico das pessoas do IDR que estão também a campo. E tende a se repetir, né, esse sucesso, porque a integração entre as organizações da iniciativa privada e do poder público, elas dão outra dinâmica para os acontecimentos, né? Fazem realmente com que os braços do poder público consigam levar, pulverizar esse conhecimento para mais locais e que se torne realmente uma política pública, não fique só, né, no uma papel. Política de governo, né? Exatamente. Então, a política pública de verdade tem que envolver todos os elos da cadeia produtiva. E o governo é importante nesse sentido, né? E sabe o que eu vejo quando eu penso numa relação como essa? É que o Senar tem a capacidade técnica, a expertise, e o IDR, claro, que tem a expertise também, mas tem uma capilaridade no Estado que o Senar às vezes não tem. Ou seja, está juntando aí duas forças que são fundamentais para capacitar o produtor paranaense, né? Sem dúvida nenhuma. E, mais uma vez, eu repito que o sucesso do manejo integrado de pragas se tornou uma referência, um programa de destaque aqui do Senar Paraná, que vai ser copiado por muitos outros cenários aí do país, porque é uma tecnologia que tem feito muita diferença e tem resultado em ganho prático, em economia. Todo ano o produtor deixa de gastar lá, porque deixa de fazer aplicações desnecessárias, né? Usando os recursos com inteligência. Então, eu acho que vamos ter outros MIPs por aí, outros programas que terão tanto sucesso quanto o MIP.
Excelente. Bom, outro tema que eu queria trazer aqui para o podcast, gente, é que você, não sei se você, amigo ouvinte, você está familiarizado, mas esse ano a gente não teve o tradicional concurso agrinho, por conta da pandemia do novo coronavírus, as escolas estão sem aula, então foi feito duas campanhas, a campanha Agro pela Água e a campanha Todos contra a Dengue. Nessas campanhas, aí os professores foram instigados aí a fazer atividades aí online para que os alunos participassem. E a premiação dessas duas campanhas vai ser agora, no dia 8 de dezembro. Vai ser feita por transmissão, né, via online, vai ser ao vivo. Então, estamos deixando aqui o convite para vocês que estão nos ouvindo. Procurem aí o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. E lá a gente vai disponibilizar o link para essa transmissão. Aí vai ser uma coisa inédita, né, Toninho? Eu acho que vai ser muito bacana, porque a gente consegue ficar esse ano, que foi um ano bem atípico, sem que esses programas que já são tradicionais sejam realizados, né? Assim, ia ser uma lacuna muito grande se o agrinho não tivesse dado as caras, aí eu acredito, esse ano, né? E teve um engajamento muito interessante, importante, né, nesse momento aí que todo mundo está se reinventando. E foi uma demonstração também da educação como um todo, aqui dos profissionais envolvidos nesse processo, que não deixaram a peteca cair, né? Conseguiram engajar os seus alunos com todas as dificuldades que sabemos que existem, né? Isso mesmo. Além deles, com essas dificuldades, conseguirem fazer o que já era rotineiro, conseguiram ir além, né, Toninho? Então, de parabéns aos nossos professores. Exatamente. Fica aqui também registrado meus parabéns e os meus votos de que a nossa situação aí de isolamento melhore no ano que vem, que essa situação toda passe, para a gente poder voltar a respirar novamente aliviado e voltar com todos os programas e com ainda mais entusiasmo depois desse período aí de reflexão e mudanças tão profundas, né? É isso mesmo. Bem, amigos, nós vamos ficando por aqui. Se você quer ouvir outros episódios desse podcast, você pode entrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Ali na aba Rádio você vai encontrar os nossos programas todos e também você encontra nas nossas redes sociais. O Sistema FAEP Senar está presente aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Spotify, ou seja, você pode ouvir esse podcast em várias plataformas, inclusive no nosso aplicativo de celular. É sim, o Sistema FAEP tem um aplicativo aí que ajuda você a receber na palma da mão previsão do tempo, notícias sobre agronegócio, cotação das commodities, enfim, informação rápida para quem não tem tempo a perder, né, Antônio? Isso mesmo, até notificações a gente também tem, né? Saiu uma coisa nova, a gente notifica para a pessoa ficar sabendo em primeira mão. É isso aí, então quero agradecer aí o Guilherme, obrigado pela presença, Guilherme, obrigado, Antônio, e nos ouvimos na semana que vem. Obrigado, até a próxima!